Sejam bem-vindos, alunos, a mais uma aula de ciências. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo da cinemática. A cinemática é o ramo específico da física que estuda os movimentos dos corpos, sem se preocupar com a causa desse movimento. Existem alguns tipos de movimento da cinemática. Quais são eles? O movimento retilíneo uniforme, que tem a velocidade sempre igual, a velocidade não muda ao longo do percurso, e tem o movimento retilíneo uniforme variado, que é o que a gente viu na última aula. Nesse tipo de movimento, também chamado de MRUV, existe aceleração, que faz com que a velocidade varie ao longo do percurso. Hoje nós vamos estudar as equações do MRUV. No MRUV nós temos 3 equações, essas aqui. É essencial que vocês decorem essas equações e não dependam de anotações no papel para fazer. Eu vou dar algumas dicas de como vocês podem fazer isso. Só agora ia ser interessante você fazer o seguinte, tenta dar uma associada a essa primeira equação aqui. Ela tem velocidade inicial, aceleração e tempo em sua fórmula. Ah, legal, isso não me diz nada. Tá, pode não dizer nada. Ela é uma equação horária. Esse é o nome da equação, uma equação horária. Porque ela tem na fórmula tempo. Legal. A segunda equação, ela também é uma equação horária. Porque na sua fórmula, ela também tem tempo. Agora, olha a terceira. A terceira é uma equação horária? Olha no título, equação de Torricelli. Não tem horário. Isso porque, se você olhar a fórmula, não tem a letra T de tempo. Então essa é a equação onde o tempo é desconsiderado. A gente não olha para o tempo. Beleza. Essa aqui é a equação horária da velocidade. Por que ela é da velocidade? Porque quem está sozinho aqui no sinal de igual é velocidade. Essa de baixo é a equação horária da posição. Porque quem está sozinho aqui no sinal de igual? A posição. Também chamada de espaço. Então você pode chamar aí equação horária, porque tem tempo, da posição. Porque o S está isoladinho ali. Essa aqui é a equação horária da velocidade. Essa aqui também pode ser chamada de equação horária do espaço. É legal você saber isso para você se localizar. E existe uma terceira equação que não usa tempo em sua fórmula. Equação de Torricelli. Aqui embaixo nós temos uma legenda. Agora eu preciso que vocês façam o seguinte. Sempre que aparecer um exercício de física, ciências, qualquer matéria que for, você tem que olhar para ele e descobrir. Esse exercício fala sobre o quê? Dá uma olhada para o exercício 1, exercício 2, exercício 3, 4, 5. Você vai ver que todos eles falam de uma velocidade, de um tempo em que aconteceu algum movimento, tem uma aceleração. Isso significa o quê? Nós estamos falando de movimento de corpos. E na física, quem estuda movimento de corpos? A cinemática. Existem alguns tipos de movimento de corpos. Aquele em que a velocidade é sempre a mesma, movimento retilíneo uniforme. E aquele onde existe a aceleração. Isso faz com que a velocidade vá mudando. Sempre na mesma quantia, mas ela muda. Eu estou a 10 metros por segundo. Eu estou a 20 metros por segundo. Eu estou a 30 metros por segundo. A velocidade vai aumentando. Esse é o MRUV. Esses exercícios, eles são de cinemática? Claro que são, tá bem claro. Tá, e eles são de MRU ou de MRUV? Como você descobre? Tem aceleração ou não? Tá, com aceleração de 2 metros por segundo. Então é MRUV. O segundo, tá aqui ó, aceleração de 8 metros por segundo. Então é MRUV. Os outros também, todos eles falam de uma aceleração. Então você pode usar essas 3 equações aqui.
São as equações do MRUV e eu vou ensinar agora para vocês como que vocês utilizam elas. Primeiro ponto, entendam o que cada letra significa. Aqui está a nossa legenda. V, velocidade. Legal. S, posição. Eu estou em que posição da trajetória? Lembra naquela ideia das plaquinhas de quilometragem na BR? Eu estou em qual quilômetro na BR? Claro que aqui a gente vai trabalhar com metro, mas essa é a ideia mais ou menos. Então, posição. A, aceleração. T, tempo que você levou para fazer esse movimento. Então é o seguinte, um determinado carro, pessoa, objeto, qualquer coisa, vai sair de uma posição inicial e vai se deslocar, vai ir para outra posição, uma posição final. Ele vai demorar um tempo para fazer esse movimento. Quanto tempo ele marcou no relógio dele para ele ir daquela posição inicial para a posição final? Qual era a velocidade em que ele começou o trajeto? Ou seja, quando ele saiu da posição inicial, qual era a velocidade dele? Essa é a velocidade inicial. E qual foi a velocidade no momento em que ele terminou o percurso? No momento em que ele chegou no seu objetivo, na sua posição final? Tudo isso é a essência dessa matéria. Então, V sem nada junto é velocidade final. S sem nada junto é posição final. Space final, espaço final. É tudo a mesma coisa. Esse S vem de space. Space, que é espaço, que é a mesma coisa que posição. E quando não tem nada junto, é a final. A, aceleração. T, tempo. V, zero. Olha o V0 aí. O zero é para mostrar que é no começo. V0, velocidade inicial. S0. S0 é a posição inicial. E aqui nós temos o D. O D é um facilitador aqui para nós, que é a distância que você percorreu. Imagina que eu saí daqui e fui até ali. E a distância entre esses dois pontos é 5 metros. Qual que foi a distância que eu percorri? 5 metros. Simples, não é simples? Se eu sair da posição 2 metros e fui até a posição 7 metros, qual que é a distância que eu percorri aqui? Eu percorri 5 metros. Legal? Essa é a noção que você tem que ter. Ok. Então agora vamos fazer uma análise das equações. Primeira equação. Equação horária da velocidade. Ela diz que a velocidade... Qual a velocidade? Qualquer velocidade? Não. Velocidade final é igual a V0, que é velocidade inicial. Isso aqui é uma coisa só. Velocidade inicial somado a aceleração vezes o tempo. Ok. Essa aqui. A posição final, aonde ele chegou, é igual a posição inicial, da onde ele saiu, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então aqui, ó, você vai botar o tempo aqui e vai elevar ao quadrado. E dividir tudo isso aqui por 2. As questões matemáticas, você vai perceber como faz. Agora se preocupe em entender primeiro o que cada letra é. Tá? Vamos por parte. Primeiro se preocupa em entender as letras. A terceira equação de Torricelli. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento ou a distância percorrida. Tá bem? Eu vou sair da frente. Se você quiser dar um print, quiser salvar essa imagem, pode fazer isso. E agora eu vou apagar isso aqui. Nós vamos fazer um exercício mental aí para nós memorizarmos.
pega um papel em branco, pega uma folha em branco, um rascunho aí, e você vai me ajudar a entender essa matéria aqui, vai me ajudar a lembrar de tudo isso aí que a gente fez. Sem legenda, sem nada, vai de cabeça, tá? Vamos lá, a gente vai repetir até você acertar. Até você acertar, a gente vai fazer isso. Para começar, vamos começar facinho aí. O que essa letra aqui significa na cinemática? Fala o tempo? Acertou. Tempo que demorou para fazer o movimento. O que essa letra significa na cinemática? A aceleração, que nada mais é do que alguma coisa que faz a velocidade mudar. Então, aceleração. O que essa letra significa na cinemática? Isso aqui é uma coisa só. Velocidade inicial. O que essa letra significa na matemática, na cinemática? Deslocamento. Quanto ele percorreu. O que essa significa? Posição, ou então espaço. Final. E aí tá a malandragem. Quando não tem letra, é o final, tá? Quando não tem nada aqui embaixo, é o final. Tanto pro S quanto pro V. Os dois, quando não tem nada embaixo, é final. Agora, se tiver assim, ó, S0, V0, essa aqui é a posição de partida, posição inicial. E essa aqui é a velocidade inicial, a velocidade que ele começou. E esse aqui? É o tempo final? Não, não é. Você só vai olhar para a letra de baixo no S e no V. O S e o V, ele tem duas versões dele. Então você tem que cuidar um pouquinho aí. Quando é zero embaixo, é inicial. Ok? Então é isso. Agora vamos tentar escrever as equações e ver se você lembra. Se não lembra, não tem problema. A gente vai fazer isso duas vezes. São três equações do movimento retilíneo uniforme variável. Três equações do MRUV. Três equações que trabalham com aceleração. Quais são elas? Duas são horárias. Duas são horárias. Uma horária da velocidade e a outra horária da posição. E uma, ela não é horária. Ela tem um nomezinho do físico que propôs ela, que é Torricelli. Tá, você não precisa saber os nomes necessariamente, mas é legal que você saiba. Agora, o que você não pode deixar de saber é escrever as fórmulas. Uma delas é V igual VO mais A vezes T. Primeira fórmula. Segunda fórmula. S igual SO mais VO vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Esse quadrado está só sobre o T. E a última, V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes D. Esse quadrado está só no V e esse quadrado está só no VO. Legal, essas são as três equações. Se você não conseguiu fazer elas, volta o vídeo e tenta escrever elas comigo aí. Até você conseguir, vai fazendo aí. Agora, o que a gente vai fazer? Resolver exercícios, meus amigos. Agora a gente vai aplicar essas três fórmulas. Eu preciso, para essa parte da aula, o seguinte de vocês. Eu preciso que vocês sigam o método de resolução que eu vou ensinar para vocês.
Tem que seguir desse jeito, senão vocês vão ter dificuldade, tá? Primeiro passo para você resolver uma questão de física, qual que é? Identificar qual é o ramo da física que aquela questão está falando. Ela está falando de cinemática mesmo? Que é o ramo que nós estamos estudando? Claro que vai estar, a gente está estudando isso. Mas é bom vocês terem esse exercício de já detectar, ela é de cinemática mesmo? E se for de cinemática, qual parte da cinemática é? É MRU, onde a velocidade é sempre a mesma? Ou é MRUV, onde a velocidade varia por causa de uma aceleração? Se você olhar, esse primeiro exercício, ele é de cinemática. Ele tem aceleração. E isso significa que existem 3 equações que eu posso usar. Lembra quais? As 3 que eu botei aqui. Só existem essas, não tem mais essas. Então, uma vez que você percebeu que trata-se de cinemática, e mais especificamente de MRUV, você escreve as 3 equações. Escreve as 3 equações, tem que escrever em todo o exercício, senão você erra. V igual VO mais AT, V ao quadrado igual VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes D, S igual SO mais VO vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Veja que agora eu coloquei em outra ordem para você ver que não faz diferença nenhuma. Beleza. Agora, como que eu vou resolver essa questão de fato? Você precisa ver os dados da questão e ver qual das fórmulas envolve todas as coisas que foram faladas no enunciado. Observe, ele fala que um carro com velocidade inicial de 50 metros por segundo, após 10 segundos, com aceleração de 2 metros por segundo, terá a velocidade, e quer saber qual será a velocidade desse carro após 10 segundos, sendo que ele partiu da velocidade de 50 e a aceleração é 2. Meu Deus, professor, eu não consigo. Você precisa filtrar os dados da questão. Tem que separar os dados. Essa questão, ela está te dando o quê? Ela está te dando velocidade inicial de 50 metros por segundo, primeiro dado. Ela está te dando um tempo, 10 segundos. Não é possível que você não consiga identificar que 10 segundos é um tempo. 2 horas, 2 minutos, 10 segundos é tempo. Então é um dado. Com aceleração de 2 metros por segundo. Legal? Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Vai pegar essas 3 fórmulas e vai sublinhar as letras que ele te deu dado na questão. Ele te deu velocidade inicial, não te deu? Então, onde que fala velocidade inicial nessas fórmulas? Aqui fala velocidade inicial, aqui fala velocidade inicial e aqui fala velocidade inicial. Ok. Tempo. Quais fórmulas falam de tempo? Essa aqui fala de tempo, essa aqui não fala de tempo, essa aqui fala de tempo, inclusive em 2 lugares. E aceleração. Claro que todas elas vão falar de aceleração porque elas são de MRUV. Mas vamos lá. Aceleração, aceleração, aceleração. E agora vem o pulo do gato. Essa parte é bem importante. O que ele quer que você descubra? O que ele quer que você descubra? Se liga lá. Ele está pedindo ter a velocidade. Ele quer saber qual que vai ser a velocidade após 10 segundos, né? Então ele quer o quê? Ele quer a velocidade final. Ele quer a velocidade final. E quais fórmulas trabalham velocidade final?
Isso é o que a gente vai ter que calcular, tá? Então circula de outro jeito. Aqui dá a velocidade final, aqui dá a velocidade final e aqui não dá a velocidade final. E agora, qual das fórmulas você destacou todas as letras? Essa aqui, ele te deu esses 3 dados e esse foi o dado que ele quis. Então você destacou todas. Segunda fórmula, você não destacou o D. Então descarta ela, você não vai usar ela nessa questão. Descarta. E essa aqui você já viu que ele não te deu nem o S e nem o S0. Então não vai usar essa questão também. Opa, eu sublinhei, desculpa gente, não ficou do mesmo jeito. Tem 2 coisas que não foram destacadas. Então a gente não usa ela não. Agora que você sabe qual é a fórmula, não tem erro. Você escreve a fórmula. É essa fórmula aqui. Vamos escrever ela aqui embaixo. V igual VO mais A vezes T. Agora a gente vai substituir os valores. Velocidade inicial de 50. Aonde é a velocidade inicial na fórmula? Aqui. Jogo 50. Então eu vou apagar e vou jogar 50. 10 segundos. 10 segundos é o quê? É o tempo. Então no lugar do T, 10. Com aceleração de 2. Então no lugar da aceleração, 2. Agora é só resolver. Lembrando, por favor, sempre que tiver uma soma, a soma separa a conta em blocos. Enquanto você não resolver os blocos, você não pode somar. Tá vendo que aqui nós temos um bloco e aqui nós temos outro? A soma separa em 2 blocos. O bloco de cá e o bloco de cá. Então a gente resolve primeiro isso. 2 vezes 10, 20. 50 mais 20, 70. Essa é a nossa resposta. Atenção, eu não recomendo que você vá apagando e fazendo. Eu estou fazendo isso porque tem pouco espaço. Eu sempre vou recomendar a vocês substituírem uma linha abaixo. Vai fazendo as contas uma linha abaixo. Tá? Então aqui você teria que deixar umas 5 linhas para fazer essa conta. E tem que ser desse jeito, senão você se perde. Beleza, questão 2. Agora vamos fazer um pouquinho mais ligeiro. Agora que você já pegou a dinâmica, para a gente fixar isso aí. Vamos apagar isso aqui. Questão 2. Um foguete parte da posição 5 metros com velocidade. Tá, beleza. Falou um monte de coisa aí. Eu já sei que é cinemática, porque tem velocidade, metro por segundo ao quadrado, tem posição. E é MRUV? É, porque tem aceleração. Então eu posso escrever as 3 fórmulas para ver qual delas usar. V igual VO mais AT. V ao quadrado igual VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes D. S igual SO mais VO vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Qual fórmula eu uso? Filtra os dados da questão para saber. O foguete parte da posição 5. Se ele parte da posição 5, significa que é a posição onde ele saiu, a posição inicial. Com velocidade inicial de 0. Outro dado. E aceleração de 8. Aceleração de 8. Após 100 segundos, um tempo. Qual será a sua posição?
você já sabe que ele está te pedindo... Está te pedindo o quê? Está te pedindo posição final. Circula diferente. Agora vamos ver qual usa tudo isso. Parte da posição 5. Posição inicial, né? Qual deles usa a posição inicial? Aqui não tem, aqui não tem, aqui tem. Deixa eu pegar outra cor. Velocidade inicial ele te deu. Aqui tem velocidade inicial, aqui tem velocidade inicial, aqui tem velocidade inicial. A aceleração ele te deu. A aceleração, a aceleração, a aceleração. O tempo ele te deu. Tempo. Isso aqui não é um tempo, tá? É um mais. Aqui tem tempo, aqui tem tempo. E ele te perguntou a posição final. Circula onde tem posição final. Aqui tem? Aqui não tem. Aqui tem? Aqui não tem. Aqui tem? Tem. Qual é a única que você circulou tudo? Essa aqui. Então é essa que você usa. Vamos escrever a fórmula. Vou fazer aqui em cima, tá? S igual SO mais VO vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Posso apagar isso aqui agora, era só um rascunho mesmo. Agora a gente vai substituir os dados. Um foguete parte da posição 5 metros. Se ele saiu da posição 5 metros, essa é a posição inicial dele. Então, nesse lugar eu vou colocar 5 metros. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui embaixo 5 metros. Depois eu vou colocar tudo aí. Então, vamos por parte. A velocidade inicial é de 0. A velocidade inicial é 0. Então, mais, no lugar de VO, eu vou colocar 0. Vezes. A aceleração vale 8. Então, no lugar desse A, eu vou colocar 8. Só deixa eu ver o tempo primeiro. O tempo é de quanto? É de 100. Então, eu vou colocar 100 aqui. Mais a aceleração é de 8. 8 vezes. O tempo é quanto? É 100. Então, 100 ao quadrado. Dividido por 2 da fórmula mesmo. E aqui o S é igual. Tá, vamos... Só deixa eu mostrar aqui com vocês mais detalhado o que eu fiz. Posição inicial 5. Apago isso. 5 ali. Velocidade inicial é 0. Apago V0. Coloco 0 ali. Tempo vale 100, então no lugar do T, nos dois lugares onde tem T, eu vou colocar 100. Aceleração vale 8, então 8 vem aqui. Tá? Essa é a ideia. Só para mostrar bem clarinho para vocês aí. Escrever a fórmula de novo. Agora a gente resolve. Lembra que esses mais separam a conta em blocos. Esse bloco, esse bloco, esse bloco. Então você só pode somar depois que você relacionar os blocos. Então vai lá. S vai ser igual a 5. Ele pode se relacionar com os outros blocos? Ainda não. Então deixa ele assim. 0 vezes 100. Vamos relacionar eles dois, porque eles estão separados no entre bloco aí. 0 vezes 100 é 0, então 0. Mais, e o último bloco? 100 ao quadrado é 10.000. 8 vezes 10.000. Tudo isso dividido por 2.
E agora, eu posso juntar os blocos? Não posso, porque tem um bloco aqui que ainda não foi resolvido. Vamos resolver o bloco? Vamos. Então S é igual. Esses 5 e esse 0 você até podia juntar, porque esses dois blocos eles já foram resolvidos. Então vamos somar 5 com 0? 5 mais 0, 5. Mais 8 vezes 10.000, 80.000. 80.000. Lembrando, tudo isso dividido por 2. Agora, você pode relacionar esse bloco com esse? Não, esse aqui ainda tem coisa. 80.000 dividido por 2 vai dar 40.000. Eu vou apagar aqui, vou substituir. 40.000. 40.000 mais 5, S igual 40.005. Então essa é a nossa respostinha. Dá 2. Exercício 3. Um ônibus com V0 valendo 2 metros por segundo percorre 5,25 metros com aceleração de 2 metros por segundo com a sua velocidade final. Sair aqui para vocês tirarem o print scan. Apago. Essa é a última que eu vou fazer no passo a passo. Na próxima a gente vai resolvendo só. Se você não entender a resolução, você vai ter que voltar e olhar essa aula de novo, olhar a resolução desses 3 exercícios primeiros. Então, última questão que eu vou fazer no passo a passo. Qual que é o primeiro passo? Essa questão é de cinemática? Ela fala de aceleração, fala de velocidade. Então ela é de cinemática. Ela é de MRUV? É, porque ela tem aceleração. Isso possibilita que eu use 3 equações. Quais são elas? S igual a SO mais VO vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. V igual a VO mais A vezes T. V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes D. Essas 3 equações. E agora, qual delas a gente usa? Separa os dados do enunciado. Um ônibus com V0 valendo 2 metros por segundo percorre 5,25 metros com aceleração de 2 metros por segundo. E ele está falando qual a velocidade final. Então ele quer a velocidade final, é a parte que a gente circula. Quais dados ele deu? Sublinha. Ele te deu V0, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ele te deu quanto ele percorreu, uma distância que ele percorreu, ó, tá em metros. Qual foi a distância que ele percorreu? 5,25 metros. Então isso é o quê? Isso é o D. Tá aqui o D. Com aceleração de 2, então aceleração. E ele te perguntou velocidade final. Que tá aqui e que tá aqui. A gente só sublinhou tudo aqui. Ai, professor, eu fiz o 2 não tá sublinhado. É um número, não é uma incógnita. A gente só olha para as letras, tá? Para as grandezas físicas. Aqui a gente não sublinhou o tempo. Aqui a gente sublinhou tudo. Então é essa. Já sei que é essa. Vamos fazer o 3 aqui em cima. E vamos escrever essa fórmula. A fórmula de Torricelli. Agora, se aqui era só rascunho, pode apagar.
e vamos substituir. V0 vale 2. Então aqui no lugar de V0, eu vou até copiar aqui embaixo uma de novo a fórmula, para a gente substituir na de baixo. V0 vale 2. Então, V0, 2. Percorre 2,25. Então, a distância... Desculpa, 5,25. A distância é 5,25. A aceleração é 2. Então, aqui A é 2. Agora a gente resolve as contas. V ao quadrado, posso mexer? Não, vamos deixar assim. Agora tem um mais aqui, tá vendo? Então a conta foi separada em 2 blocos. Então eu vou trabalhar eles separados até que fique um número em cada lado. 2 ao quadrado é quanto? 4. O mais que separa em 2 blocos. 2 vezes 5,25. Não, vou fazer 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5,25 vai dar 21. Então, 21. Agora sim eu posso juntar os dois. V ao quadrado igual a 25. Esse expoente aqui tá meio feio, né? Tá tamanho do mundo, tá maior que o V aí. Esse expoente aqui, eu posso passar ele com a operação inversa para o outro lado, para poder isolar a letra. Qual a operação inversa do expoente? Radiciação. Então fica V igual a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25. Qual número que vezes ele mesmo dá 25? 5. Então a nossa resposta dá 3, 5. Agora vamos lá, a gente já usou as 3 equações, já mostrei o passo a passo. Agora para terminar vamos fazer a 4 e a 5 rapidão. Primeiro passo, é cinemática? É cinemática. Segundo passo, é MRUV? É movimento circular, que a gente não viu ainda? É cinemática vetorial, que a gente não viu ainda? É MRU, onde a velocidade é sempre a mesma? Tem aceleração, então é MRUV. Tá, então eu posso usar 3 equações. Escreve as 3 equações aqui. Escreve. Aí, o que você tem que fazer? Separar os dados da questão. Velocidade inicial de 10. Tempo de 5 segundos. Aceleração de 2 metros por segundo. Partiu da posição 0. E chega até qual posição? Essa é a pergunta. Qual fórmula? Você vai destacando lá que nem a gente fez. Qual fórmula que usa tudo isso aí? A equação horária do espaço, da posição. S igual a SO mais VO vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Vamos substituir. Velocidade inicial, 10. Tempo, 5. Lembra de substituir nos 2 lugares no mesmo tempo. A aceleração vale 2. A posição inicial, de onde ele partiu, vale 0. Substituímos tudo, substituímos, agora é só fazer. S igual... aqui dá para relacionar os blocos? Não dá. 0 mais 50 mais. Esse 2 com esse 2 corta, sobra 5 ao quadrado.
5 ao quadrado vale 25. Agora, eu posso relacionar os blocos? Posso. Então, S igual 0 mais 50, 50, 50 mais 25, 75. Resposta dá 4. Vamos para 5? Um carro com velocidade inicial 10 metros... Opa, tô lendo 4, desculpa. Um foguete parte da posição 0. Chega até 100 metros. Sua aceleração é 1,5 metros por segundo. E sua V0 é 10. Quanto vale a velocidade final? Então vamos destacar aí. É cinemática? É. É movimento de tiro uniforme? É. Então pode usar as 3 equações. Escreve as 3 equações. Depois que escrever, a gente destaca. Parte da posição 0. Chega até 100 metros, ou seja, posição final. A aceleração é 1,5. E sua V0 é 10. Quanto vale velocidade final? Você vai olhar os dados, e vai perceber que trata-se da equação de Torricelli. E como eu sei isso, até mesmo sem fazer? Cara, ela não fala de tempo. Onde é que está lendo tempo aqui? Não tem tempo. E se não é tempo, ela não pode ser nenhuma das outras duas. Ela tem que ser Torricelli, porque é a única que não usa tempo. Uma dica, tá? Mas não vai fazer sem o passo a passo. Entenda que dá para fazer assim, mas não faça assim o passo a passo. V quadrado igual VO quadrado mais 2 vezes A vezes D. Ele parte da posição 0 e chega na posição 100. Cara, isso é deslocamento, pelo amor! Ele saiu da 0 e foi até 100. Então, quanto ele andou? Quanto ele deslocou? 100 metros. Então, isso é o valor do D. Ele te deu agora de uma forma um pouco mais firulada, mas você esperto percebeu isso. Sua aceleração é 1,5. Então, o A aqui é 1,5. E a V0? A V0 é 10. Então aqui é 10. Beleza, é só resolver. Começamos repetindo V ao quadrado. 10 ao quadrado. 100. Mais 2 vezes 1,5, 3. Vezes 100. Poderia ter feito tudo junto, tá? Poderia ter feito tudo junto, eu não fiz. Agora, já dá para juntar? Ainda não, nós temos um bloco aqui que não foi resolvido. Então, V ao quadrado igual 100 mais 300. V ao quadrado igual 400. Agora a gente vai passar esse quadrado com a operação inversa para o outro lado. Inverso do expoente raiz, então fica V igual 400 raiz quadrada. Aí você pode tirar a raiz quadrada por método convencional, pode fazer na calculadora, pode fazer manual. Você vai encontrar que a velocidade é de 20. É de 20. Para essa aula, não se preocupe com as unidades. Só quero que você entenda as equações. A partir da próxima aula, a gente vai complexificar um pouquinho isso mais. Então, entenda perfeitamente isso aqui. Espero que a aula tenha sido de bom proveito. Eu tentei fazer o melhor possível para que você, aluno, sei lá, do primeiro ano ou do nono ano, consiga entender isso aqui com eficiência. Forte abraço, valeu!